no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, sem negócio de muitas delongas, vamos direto para o lance do pênalti. Já peço a você que deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Olha, esse lance, ele é tão pênalti, mas tão pênalti, assista até o final, porque esse vídeo é longo, tem o pessoal do Sport TV, inclusive Mansur, que eu sou um cara que respeito muito a opinião de Mansur, mas hoje ele mandou muito mal. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, a análise do VAR, vai desmentir o que Mansur achou, porque ele disse que o jogador do Bahia, ele vira o pé. Mas eu vou mostrar para vocês que o Thiago, ele corre com os dois pés, vira para um lado, vira para o outro. Vocês vão entender agora, tá? Bora assistir comigo aqui a análise do VAR. Preste atenção, que depois eu vou voltar nos lances pontuais. Agora está claro. Bem embaixo, bem embaixo. Atenção, a gestão lá, Fernando, tá? Tá no loop, tá no loop. Pode narrar aí que tu viu, Cláudio. Aqui tem um contatinho. Calma. Quantas duas pernas? Pode narrar que eu vou tirar. Aqui, aqui tem o trança-pé, O tá? jogador tá Aqui correndo. tem o trança-pé, segue. Passa, vai avançar, 3B mostrando segue. na. O jogador 3B defensor tá mostrando atrás. no. E tem uma Posso te dar outra situação câmera? também Pode normal Vou te de dar a jogo, câmera de disputa. 3B. Ok. Observem o pé direito, porque tem gente que tá dizendo que não foi pênalti, porque o pé esquerdo de Thiago, eles estão dizendo que ele dobrou o pé pro ladinho. Observem como o Thiago corre e olha o pé direito de Thiago. Ok. Ele fala de Ó, baixo. Tá? Ele fala do Que ele trança-pé. passa. Vocês viram? Vocês viram que o pé de Thiago também dobra pro ladinho? Isso é um movimento natural da corrida. Olha lá, ó, olha o movimento de Thiago. Olha o pé direito, ó. Olha lá. Ok. Ele fala de Ó, baixo. dobrou. Tá? E agora o pé esquerdo faz o mesmo movimento. Fala do Que ele trança-pé. passa. Que ele passa e tem um contato normal Tem a de jogo. câmera Que o jogador 2 também, defensor tá ok? atrás, Por tá? favor. Deixa eu seguir pelo. Eu quero uma. Já tem amarelo, já tem amarelo. Por favor, ok. contato, tá? Tem esse contato, tá? Ele vai ter um contato Ok. realmente. Uma vez que ele pisa, depois se desequilibra. Eu vou deixar até o final, tá? Tem um Eu vou PP, tá, sugerir Pins? Eu vou sugerir uma revisão para que ele venha olhar. Tem um tá? PP, tá? Ok. Eu vou te sugerir a revisão para tu vir Ó. olhar, tá? Ó, Tem um tá. contato na perna dele, tá? E aí tu vai ter que analisar esse impacto depois se causa essa queda dele, tá bom? Quer chegar o PP Tem o primeiro? contato. Ok. Vou voltar na PP enquanto tu vai lá. Ok. Pode voltar. Ok. Posso seguir? Aí pode seguir. Cara, Volta, senta volta lá. mais. Ei, Mais. o Ademir vai sair. Volta mais. Aí, Pode ir. habilitado. Aí, Ei. aí Vou segue. acelerar, tá? Uhum. Pode seguir. Não chegou na área ainda. Habilitado. 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 Segue. Tô aqui, Bins. Aqui, para. Só um pouquinho. Aqui. Segue. Ok, legal. Tá, vou te soltar a jogada agora pela câmera 2 primeiro e depois pela 4, tá? Tem um. Ok. Aí. Só senta, só por favor. Ei. Tá sem camisa, por favor. Tá sem camisa, tá sem camisa. Vou dar um zoom, tá? Pedro tá aqui, ó. Pedro tá aqui. Ok. Olha, Bins. Tem um impacto da perna dele, tá? Tu analisa para esse impacto que ele desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor. E tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Quer a câmera 5? Vou te colocar a câmera 5. Tá? Concordo com essa tua narrativa. Oi? Concordo com essa tua narrativa de que propõe contato. Pra mim é totalmente natural. Natural, Mas pra mim também, sim. analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá numa passada normal. Pela 2 agora. Vou te botar pela 2. Bom, mas acalma. Tem velocidade normal? Queres velocidade normal? Algum outro ângulo? Ok. Vira de novo. Analisa o risco assumido, tá? Ok. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok. Acaba Velocidade sendo normal, de forma tá? imprudente. Isso, analisa a imprudência. E acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, acaba tendo Com a impacto. câmera 7, ok? Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ok. Beleza. Olha quantas polêmicas tá tendo aí, meu. Tá aí, galera, pra vocês. Vocês viram que o pé de Thiago, ele vira o pezinho um pouquinho pro lado. Vocês observaram que o pé direito dele também vira.
É o movimento natural da corrida dele, tá? E agora eu quero colocar para vocês aqui os pessoal do Sport TV, onde eles também falaram sobre isso. O Felipe, ele falou que para ele foi pênalti claro, para mim foi pênalti claríssimo. E eu não estou sendo aqui clubista, não. Eu estou falando a minha verdade. Eu achei que foi pênalti, para mim não tem um pingo de dúvidas. Vamos assistir. Quando a gente fala do pênalti. Isso vai. Boa noite aos Filipes, boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Também achei que especialmente os times que estão na parte de cima da tabela tiveram jogos abaixo do que já tiveram em outros momentos do campeonato. E sobre o jogo que a gente viu agora há pouco, acho que tem um alerta. O Bahia tem muita capacidade de dominar adversários, de controlar a posse, de se colocar no campo de ataque e, por vezes, dificuldade de transformar isso em infiltração, em finalização perigosa. Os adversários já um pouco compreendendo como é a organização ofensiva do Bahia tem dificultado muito e o Rogério vai precisar ir aos poucos encontrando alternativas para o Bahia conseguir transformar a posse de bola em finalizações perigosas. As chances mais claras do Bahia vieram já no final do jogo, quando o jogo naturalmente fica um pouquinho mais aberto, né? E o Ceará hoje foi castigado no fim porque durante todo o jogo, para mim, teve um plano defensivo muito eficiente. O Bahia também poupou. Nisso eu concordo com ele, porque realmente o Bahia não fez um bom jogo. O Bahia não fez um bom jogo. Agora a gente também tem que levar em consideração que o Bahia poupou alguns jogadores. E assim, a gente precisava ganhar. A gente precisava ganhar, era o que faltava. Bora lá. Alguns jogadores hoje, né? O Rogério tirou, né? Pra usar a minutagem deles aí pensando no meio da semana, porque o Bahia tem um jogo duro também pela Libertadores já na quinta-feira. Então, acho que o rodízio também atrapalhou um pouco do rendimento do Bahia, né? Que embora não tivesse vencido ainda no Campeonato Brasileiro, vinha apresentando um futebol melhor, especialmente no primeiro tempo. Hoje o Bahia foi bem abaixo do que tem sido a média, não, Felipe? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Eu acho que o Bahia ele vem tendo esse problema, sou muito de acordo com o que o Mansur acabou de falar, porque o Bahia ele produz, mas ele não consegue finalizar jogadas, ele não consegue terminar em gol. No final do jogo ali, com a entrada do Juan Pablo, o menino que é joia do Bahia, teve algumas chances, inclusive o Fernando Miguel fez uma belíssima defesa ali num chute do Juan Pablo, mas é muito pouco para o Bahia, que produz muito, tem mais posse de bola, e o Ceará que é muito organizado, né? Até eu vi a Ana falando também dentro do jogo, o Ceará ele toma muito gol no final. O nível de concentração do Ceará no final da partida ele precisa melhorar. No último jogo contra o Vasco estava ganhando um jogo tranquilo, 2-0, toma um gol do Ferretti. Agora um gol de pênalti, que é discutível, a gente vai discordar aqui, que é discutível, mas é nível de concentração. No final do jogo, você já está cansado, algumas ações suas já não está da mesma maneira, já não está fresco, então o nível de concentração do Ceará tem que custar o jogo inteiro, porque senão vai custar pontos e pontos são importantes para o Ceará. É isso, convido você de casa também a participar com a gente, né? Hashtag troca de passes, vá lá no Twitter, no X, mande as suas mensagens pra gente, se você achou pênalti, se não achou, se você está satisfeito com o desempenho do Bahia ou do Ceará, tá bom? Fiquem à vontade para mandar as suas mensagens pra gente. Nossa equipe já tá prontinha aqui para conversar com a gente, a equipe participou da transmissão desse jogo. Agora não tá pronto ainda não? É que eu tô vendo eles aqui, prontos, arrumados, cheirosos. Então daqui a pouquinho a gente conversa com a Ana e com o Grafite. Enquanto isso, nós já vamos pro pênalti aqui. Carlos Eduardo ou Mansur. Eu achei um pênalti claríssimo, mas eu já vi que eu não vou ser... o povo não tá comigo, assim, né? Pelo menos uma parte do povo não tá. Você não achou pênalti ou achou? De nós três aqui, eu acho que eu sou o único representante do povo. Porque eu sei que o Felipe também achou pênalti. Pra mim, o Thiago que provocou o trança-pé. Pra mim, o Pedro Henrique faz todo cuidado pra evitar e o Thiago move o pé dele lateralmente pra provocar o toque. Você achou que ele moveu lateralmente? Acho que pra mim é o contrário. Pra mim o Pedro Henrique... faltou cuidado ao Pedro Henrique, né? Porque quem tá atrás, dentro da área... Ele deu uma freada, ó. Mas você sabe que nessa velocidade toda, dá pro jogador pensar em colocar o pé pro lado, Felipe? Não, ele nem olha pra trás, ele nem olha pro Pedro Henrique. E assim, é um movimento... Ele olha pra área, pode ver que o movimento dele é levantar a cabeça, olhar pra área e fazer um movimento de corrida. Eu acho que ele move a pontinha do pé esquerdo pro lado. A câmera que tá de baixo, pegando lá, pra mim mostra melhor. Pra mim é um movimento que ele faz de corrida e o Pedro Henrique, lógico, tá com a mão levantada ali. Olha lá, olha o pezinho dele pro lado. Ele diz que ele virou o pezinho pro lado. E o outro comentarista fala, é um movimento natural da corrida. E é um movimento natural. Ele gira o pé daqui, o pé direito pro lado de cá, e ele gira o pé esquerdo pro outro lado. É um movimento natural. Último minuto. O VAR no futebol brasileiro do jeito que tá, já escapou. Tem que ser prudente, porque tá errando o tempo inteiro. Toda rodada tem pelo menos dois, três erros de arbitragem com o VAR. E ali tem que ser prudente, não tem jeito. Eu achei pênalti, Felipe também. Carlos Eduardo ou Mansur não achou. Então vamos saber a opinião de Ana Thaís Matos e de Grafite. Já coloco no fogo. Pênalti ou não pênalti? Ana, boa noite. Bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Felipe? Mansur, Bastos, todo mundo que está acompanhando o Troca. Na transmissão eu já falei que não foi pênalti, né? Depois eu falei,
Todo mundo falou a ponta do pé, eu falei, só se for a ponta da ponta da ponta. Eu não achei pênalti, achei que foi uma marcação demorada ainda, né, Grafa? O árbitro demorou pra marcar e assinalou o pênalti, ele estava muito convicto no campo, né? Aí quando vai pro VAR, aí realmente a dúvida é colocada na cabeça do árbitro, ele optou por marcar. Eu não achei pênalti, mas assim... A minha opinião pouco importa nessa escolha da arbitragem. Acho que as análises dos árbitros aí, essa rodada, inclusive, foi uma rodada mais uma em que os árbitros foram protagonistas, né? Muito trabalho para o nosso PC. Mas a verdade é essa, eu trouxe até esse dado na transmissão. O Ceará tinha sofrido até então 5 gols no campeonato, agora 6, 5 em acréscimo, seja de primeiro ou de segundo tempo. Claro que tem muito mérito do time adversário que não desiste, mas também tem aquela falta de atenção de um excelente sistema defensivo que é montado pelo Léo Condé, acho que é o ponto forte, o coração desse Ceará aí para esse campeonato brasileiro. Grafa, boa noite. Já trazendo também sua opinião sobre o pênalti. Se discordar aqui, a gente vai entrar em desacordo. Felipe Vasco sabe que não pode discordar de mim. Essas imagens aí são minhas, Grafa, já toma exclusiva do canal essa Tom Bahia. prensa logo na abertura. Queria que você falasse também sobre o Ceará, né? Que começa o campeonato de uma maneira consistente, assim, conseguindo resultados, jogando bom futebol, sendo muito organizado, acho que acima de tudo. Mas hoje não conseguiu segurar o empate até o final. Grafa, boa noite, tudo bem, amigo? Boa noite, Felipe, Mansur, Bastos, amigas e amigos do Troca. Eu também achei um pênalti bem duvidoso, viu? Porque é uma disputa de espaço ali. Mas quem tá na frente tem preferência. Então, tem quem preferência. Tá na frente, tem preferência. Concordo com o que o Bastos trouxe também, né? Tem que ser prudente ali naquele lance ali. É uma disputa de espaços ali. Tem árbitro, tanto é que o árbitro estava próximo no momento do lance e não deu pênalti. Mas paciência, a nossa opinião aqui não vai mudar o resultado do jogo nem nada, vai só gerar algumas críticas e cobranças nas redes sociais, mas é tranquilo. Você tá acostumado já, né? Mas acostumado. Mas o Ceará, a Ana trouxe bem, tem um sistema defensivo muito bom, muito coeso, né? Que anulou as principais jogadas do Bahia durante os 90 minutos, mas faltou ter um ímpeto querer mais vencer o jogo no aspecto de contra-ataque, de jogar o jogo. Esperou muito o Bahia errar no jogo para tentar encontrar um contra-ataque. No primeiro tempo o Pedro Raul se precipitou em algumas jogadas que poderia ter passado para os companheiros. E o Bahia sofreu bastante. O Bahia entrou com a equipe alternativa no primeiro tempo, os principais jogadores no banco. No segundo tempo entrou o Juba, o Everton Ribeiro, e que mudou um pouco o cenário da equipe. Ele tirou o Cauli, que para mim era o jogador que buscava mais o jogo, mas eu esperava um futebol melhor tanto de Bahia como do Ceará nesse fechamento de rodada, Felipe. A expectativa antes do jogo, Fê, era que, nossa, vai ser um jogaço. O Bahia e o Ceará estão jogando super bem. Eles foram inimigo da bola hoje, né? Quebraram a bola hoje, eu acho que também tem um pouco do cansaço, da expectativa do que vem pela frente, né? O Bahia tem Libertadores, o Ceará 10 jogos tem nos próximos meses. Uma sequência também muito forte de Copa do Brasil, joga muito em casa, né? Joga muito no Ceará, mas ainda assim é uma sequência muito pesada para os dois lados. Né? Acho até que isso que a gente estava conversando aqui, Ana, Grafa, Mansur e Felipe, né? Da queda de rendimento das equipes nessa rodada do campeonato, talvez tenha a ver com isso também, né? Muitos times rodando um pouco seus elencos por causa da sequência de jogos. Pode ser com o Fortaleza, lembra? Um pouco também. Fortaleza na primeira temporada que ele disputou a Libertadores, ele brigou ali na zona de rebaixamento, porque é muito difícil você administrar Copa do Brasil, Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia está passando um pouco por isso. Tanto que a primeira vitória do Bahia no campeonato, time que empatou muito, né? Teve jogador expulso na primeira rodada, foi o Everton Ribeiro, empatou muitos jogos e não tinha conseguido vencer. Conseguiu essa vitória hoje, meio que ali no último lance, numa jogada que o Everton Ribeiro dá o passe pro pênalti e ele vai e cobra o pênalti. Também a personalidade que pede aí do camisa 10, capitão do time do Bahia. Né? Foi muito próximo de ser expulso, Everton Ribeiro. Muito próximo. Aliás, a gente estava até comentando enquanto assistia o jogo, o Everton tinha errado praticamente tudo que ele tinha feito no jogo, até a cobrança do pênalti, né? Não entrou bem. Deu passe para a jogada que termina no pênalti e cobra o pênalti. E ele ao dá assistência na defesa do Fernando Miguel também, na finalização no segundo municipal do Juan. É um cruzamento do Everton Ribeiro. Ao contrário do Ribeiro, né? O Pulga tem sempre entrado bem, né? Quando começa, tem jogado bem. Acho que dá para dizer que talvez seja o principal jogador do Bahia até agora no campeonato, né? Junto com o Juba, né? Decisivo, né? É verdade. O Juba também está numa temporada espetacular. Hoje ele trocou as laterais, né? Eu acho que isso fez com que o Bahia perdesse um pouco o ímpeto. Ele joga com o Iago na lateral esquerda e por mais que o Bahia tivesse bastante amplitude pelos lados, ele não tinha tanta aquela criatividade. E aí teve um fato que me chamou a atenção, porque ele jogou com o Ademir, que é canhoto, pelo lado, contra o Rafael Ramos, que é um lateral direito, jogando improvisado no lado esquerdo. E o Ademir ficou sem espaço para jogar, porque quando ele puxava para a perna esquerda, o Rafael Ramos só dava um passinho para dentro e ia para a perna boa. Então eu acho que faltou um pouco essa leitura. Ou foi uma opção mesmo do Rogério deixar o jogo com o Ademir um pouco mais preso. No final, assim, para mim, o Ademir não fez uma grande partida e acabou travando o Gilberto, que é um jogador muito criativo, muito importante para esse sistema de jogo do Bahia também. É isso aí. Deixa eu agradecer, Aninha. Obrigado. Grafa, valeu, é assim, ainda mais um... Opa! Bom, tá aí, galera, para vocês. Ele agora vai falar agora sobre outro jogo. Para mim, muito claro. Para mim, o pênalti, muito claro. Ah, foi sem querer também é falta. Ah, não teve intenção, sem intenção também é falta. Tem jogador que é expulso sem ter intenção, mas acaba sendo expulso. O jogador do Fortaleza foi imprudente.
O jogador do Bahia já tinha passado na frente dele, já tinha deixado ele para trás, ele colocou a perna, colocou aquela mãozinha para cima para tentar ludibriar a arbitragem e dentro de campo ele conseguiu, mas a imagem no VAR ela é muito clara. O jogador do Ceará, ele coloca o pé, a perna na passada do jogador do Bahia. Ah, mas o jogador do Bahia colocou o pezinho pro lado. Bom, mostrei para vocês nas imagens de que a passada do jogador do Bahia é daquele jeito. O pé direito dele, quando ele corre, estava girando para um lado, o pé esquerdo também girando para o outro lado. Então, assim, foi um lance natural, foi um movimento natural do jogador do Bahia. O jogador do Bahia não tem olho nas costas para poder ver aonde o jogador do Fortaleza, do Ceará, ia colocar a perna e colocar o pezinho dele bem ali para poder ser pênalti. Pênalti, claro, e o que me surpreende é ver pessoas que se dizem entender do futebol falar que um lance desse não é pênalti. É isso, Nação Tricolor. Tamo junto. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?